Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Deuteronômio 31, versículo 6. O ano era 2007 e estávamos vivendo aquele momento, né, ainda dentro do hospital, tentando compreender toda a situação que eu narrei, né, dos médicos no último, né. Eu recebi visitas das minhas amigas e eu sinceramente pensei em parar e desistir do curso, de abrir mão do meu curso de nutrição, porque era tudo muito incerto, né? Eu ficava pensando, vou conseguir cuidar dela, da minha filha? Eu não sabia se ela ia ter algum problema de saúde, ainda não tínhamos feito nenhum exame, então estávamos ali vivendo toda aquela incerteza, aquela dúvida de vai dar certo eu continuar estudando. Era lidar com todos os desafios mesmo, de imaginar qual seria a situação, né, saindo dali, o que aconteceria saindo dali, de dentro daquele hospital. E a saída do hospital e as incertezas do estado de saúde gritavam dentro de nós, né? Como, sim, vamos fazer o quê? Será que tem algum problema de saúde? E se ela tiver, como será a nossa vida? Tendo que lidar com toda essa dúvida do estado de saúde dela, como seria? Como seriam os exames dela? Quais seriam os resultados desse exame? Né? Será que seria realmente resultados favoráveis de saúde? O primeiro passo foi, vamos ter que fazer logo o teste para descobrir se realmente era Down. E eu tendo que lidar com aquela situação, né, da faculdade, pensei, tudo bem, vamos lá, vamos fazer o teste. Fizemos o teste. Quando saiu o resultado, eu ainda fiquei, sabe aquela pessoa meio barata tonta ainda querendo dizer não vai dar, ela não é Down. E eu lembro de ter levado o resultado para algum professor, alguns professores na faculdade. Eu li o resultado, vi que era, mas eu entrei assim meio que num estado de negação. Não, eu acho que está errada, minha leitura eu acho que está errada, tá? Tem alguma coisa errada. O meu professor falou, não, Rose, realmente tá dando aqui que ela é síndrome de Down. E ainda faltavam mais de 2 anos de curso. E eu fiquei, tudo bem, vamos lá, vamos para essa batalha, vamos para esse desafio de lidar com casa, marido, uma filha de 9 anos, mais um que que acabou de nascer, especial, tendo que estudar, tendo que amamentar, tendo que conciliar todos os cuidados diários, né, com esse bebê que você fica naquela dúvida, né? Vamos lá, vamos fazer os exames. Agora entra a parte dos exames mais delicados, como foi o cardíaco. Lembro da tensão de lidar com esse desafio de, meu Deus, qual será o resultado cardíaco dela? E aquela apreensão, aquele momento de tensão mesmo, né? E eu lembro que o meu marido, na época, ele estava muito incerto de quantos anos de vida minha filha vai ter. Porque a maioria das pessoas falavam o seguinte, quem é Down não vive tantos anos assim. Então, assim, o medo de perdê-la foi isso. Ter que lidar com esse medo de perder a nossa filha tão pequena, tão jovenzinha. Então, gerou dentro de nós meu Deus, que situação. Que situação. E eu imagino a cabeça de todos os pais que tiveram que enfrentar isso. Eu sei o que é lidar com esse desafio de dúvidas, de medo, de insegurança, de incerteza. Qual será o futuro da nossa filha? Qual será o futuro dessa criança? Ela será saudável o suficiente para ter uma vida normal, né, para conduzir dentro da normalidade a vida dela? E aí fomos para esse exame cardíaco, graças a Deus. O exame saiu perfeito, ela não tinha sopro, ela não tinha problema cardíaco. Foi um alívio,
E aí vem o exame auditivo, vamos para o exame auditivo normal, glória a Deus, não tinha surdez. Vamos para o teste do pezinho, tudo tranquilo, muito saudável, glória a Deus, meu Deus, que alívio nos dá. E ali eu vi que eu conseguia, então, diante desses diagnósticos positivos de saúde, eu vi que eu conseguiria lidar com a situação de continuar meus estudos e não abrir mão deles. E eu tive muito apoio. Nessa época, uma amiga minha de Fortaleza tinha vindo para o meu parto e ficou 4 meses na minha casa. Amigos, familiares se dispuseram a cuidar dela enquanto eu estava na faculdade, enquanto o pai estava dando aula. E foi maravilhoso ter esse suporte. Eu louvo a Deus por esse suporte que eu tive. E entendo que nem todas as mães têm esse suporte. Eu tive ajuda, né? Eu tive esse socorro, glória a Deus por isso. E eu lembro de uma situação de uma noite em que eu estava na faculdade e o meu marido não estava em casa. Ela engasgou na hora que a minha mãe estava dando leitinho, porque eu tirava o leitinho, deixava o leitinho dela antes de ir para a faculdade. E ela engasgou e a minha mãe entrou em pânico, em desespero, não sabia como lidar com aquela situação. E a minha amiga socorreu. A minha amiga conseguiu fazer os primeiros socorros nela. Glória a Deus por isso. Ela poderia não estar aqui, né? Mas o Senhor teve misericórdia, o Senhor interviu naquele momento ali, daquela situação, e vencemos esse desafio, né? E aí chegamos ao primeiro ano de vida dela, primeiro aniversário. Nossa, é um respirar, é um respirar. Você pensa, ufa, você pensa aliviado. Ela está fazendo aniversário, primeiro aniversário de vida. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ela nesse período ainda mamava, né? Ela mamou 1 ano e 1 mês após o aniversáriozinho dela de 1 ano, ela abriu mão da amamentação no seio, mas foi maravilhoso, foi amamentada por muito tempo, né? 1 ano e 1 mês, tempo suficiente para fortalecer a saúde dela, né? Então a gente respirou, quando chegou o primeiro ano de vida, foi aquele respirar, aquele ufa, sabe? Aquilo que está escrito em 1 Samuel 7,12, que o profeta Samuel falou, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa era a palavra que estava no nosso coração o tempo todo. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E como é maravilhoso tomar posse dessa palavra de até aqui, chegamos no primeiro ano de vida, vencemos, lidamos com os desafios, sim, vencemos, passamos pelo primeiro ano, o primeiro ano de desafios, né, como uma criança especial, vencemos, amadurecemos, né, chegamos, ufa, Deus esteve conosco, Deus estava presente, Deus não nos desamparou, Ebenezer, até que o Senhor nos socorreu. Quantos pais suspiram quando seus filhos especiais completam 1 ano de vida? Meu Deus, quando completa 2, 3, 4, quando chega na maturidade, na puberdade. Enfim, celebramos, porque a nossa vida é um grande desafio, né? E eu quero encerrar esse vídeo lendo para você Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas. Esse versículo é sempre na minha vida, é presente constantemente na minha vida. Esse versículo é o meu suspirar, porque eu sei, como ele diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, seja que situação for. Às vezes nós estamos vivendo um turbilhão de situações, mas a gente sabe, Deus está agindo para o meu bem. E até aqui a gente pensa, nossa, eu venci, fui chamado para esse propósito. Qual o propósito? Propósito de vencer desafios, de lidar com desafios e vencer. Por quê? Eu sei que esse desafio cooperou para o meu bem,
cooperou para o seu bem. E eu quero que você tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra. Diante dos seus desafios, saiba que o Senhor está agindo dentro dessa situação para o seu bem, é para o seu benefício. E você vai vencê-lo em nome de Jesus. Que a graça, a paz do nosso Senhor seja contigo e celebre, seja qual for o momento em que você esteja vivendo. Saiba que até aqui nos ajudou o Senhor. Shalom, queridos, graça e paz.